Olá, seja muito bem-vindo à nossa série sobre formatação do TCC usando o Microsoft Word e assim seguindo as normas da ABNT. Hoje nós vamos nós vamos trabalhar com a numeração, uma numeração sequencial que nós colocamos para os títulos, para as seções, né, ou subtítulos, para que depois a gente possa construir um sumário. Então, o direcionamento hoje é somente para isso, para que a gente possa escolher e trabalhar esse tipo de numeração dentro do nosso trabalho. Nós tínhamos visto nos vídeos anteriores como criar a estrutura do trabalho e como formatar fontes e parágrafos. Então, nós tínhamos parado aqui, né? Então, eu tenho aqui a introdução. Não tenho todos os elementos pré-textuais aqui ainda, mas a ideia agora é só mostrar como nós vamos trabalhar com a numeração desses elementos, né? Que seriam o título, o subtítulo, dentro dos capítulos. Bom, primeiro, nós temos aqui então a introdução, um texto que foi colocado. Só lembrando que esses marcadores que eu coloco aqui é só para que a gente possa visualizar melhor onde acaba uma linha, onde tem uma quebra de página, uma quebra de linha. Caso você não goste que eles apareçam, é só desmarcar essa opção aqui dentro da página inicial, dentro do parágrafo. Você desmarca, eles não aparecem. Se você marca, eles aparecem. Eu vou deixar o meu sendo exibido para que a gente possa visualizar alguns itens aqui dentro. Bom, para começar, vamos estruturar um pouquinho a página antes de começar a colocar essa numeração. Nós temos a introdução, que seria o capítulo 1, e se eu vier aqui, não tenho mais nenhuma página para baixo, porque não foi feita ainda, eu posso inserir aqui uma quebra de página. Então, eu sempre que posso ir no final da minha página, né, do meu capítulo, e se eu der um Ctrl Enter ou inserir quebra de página, eu vou ter uma nova página aqui, e aqui a quebra de página. Normalmente se usa a introdução, ela é um elemento obrigatório, e a conclusão ou considerações finais também. Entre a introdução e considerações finais, o que a gente coloca? Coloca o desenvolvimento do trabalho. E como segundo capítulo, né, sempre é interessante você colocar uma revisão bibliográfica. Ou seja, então aqui eu vou colocar uma revisão bibliográfica para ser desenvolvida. Tá? Quando eu fiz isso, a minha última formatação, a formatação anterior, ela estava como se fosse o texto comum. Então, antes de mais nada, eu vou copiar esse texto e vou trazer ele para cá, para a gente poder visualizar melhor. Então, eu tenho a revisão bibliográfica e tenho o texto. Eu posso ter diversos subcapítulos, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um subcapítulo que vai explicar normas ABNT. Então, esse subcapítulo eu vou depois numerar. Ele vai ter texto dentro dele, logicamente. E aí, só para a gente poder ter mais do que um nível aqui, eu vou colocar aqui um outro subcapítulo, que seria a norma ABNT NBR 14724 de 2024. Então, entende-se que eu vou fazer o quê? Eu vou copiar aqui e eu vou explicar aqui nesse subcapítulo especificamente sobre a norma ABNT 14724. E aqui a norma ABNT
explicando o que é a norma BNT. Para isso que serve uma revisão bibliográfica. Só para que a gente possa deixar um pouquinho mais exemplificado, eu vou copiar isso daqui. Eu vou acrescentar mais uma norma. A norma 6024, que é de 2012. Então, ó, agora eu tenho duas normas. Por que eu estou citando essas duas? Pelo seguinte, a norma da ABNT, que fala sobre a numeração dos capítulos, né, dos títulos, é essa 6024. E a formatação da fonte do parágrafo é a norma 14.724. Então, nesse momento, a gente vai usar duas normas para poder fazer essa formatação. Chega de enrolação, vamos para a formatação propriamente dita. Para que eu possa colocar numeração dentro dos meus títulos, subtítulos, eu preciso escolher o tipo de numeração. Então, aqui, ó, em página inicial, nós temos a opção de listas. Aí eu vou ter uma lista não ordenada, que é aquela lista que não tem uma ordem, né? Não tem uma numeração, nem as letras. Lista ordenada, que pode ser números, letras, números romanos, né? Aqui eu não mostrei, né? Mas uma lista não ordenada, ela tem somente símbolos. E nós temos uma lista assim, mais específica, uma lista especial, lista de vários níveis. Qual é a melhor opção para nós aqui? Para que a gente possa manter o título alinhado à esquerda, a numeração dele começando alinhada à esquerda, e ele organizado corretamente, essa opção que está aqui, ó, é a melhor. Se eu usar essa, eu não vou estar elencando, colocando como título, e eu tenho esse espaçamento do lado esquerdo da numeração, o que aí fugiria da norma. Então a norma diz que a gente tem que considerar isso como título de níveis. Então título 1, nível 1, título 2, nível 2, título 3, nível 3. Para eu para eu inserir esse tipo de numeração dentro do meu trabalho, do meu documento, eu preciso fazer isso uma vez em um dos documentos. Ou seja, eu vou selecionar um título, e aí a gente vai começar aqui pela introdução, tá? Eu selecionei um título, eu venho clicar aqui, escolho a opção dessa de título 1, título 2, título 3 de níveis numerados. Lembrando que aqui, ó, eu tenho capítulo e título, e aqui eu tenho a letra como uma opção de subcapítulo, de seções. Então, para a norma BNT, para o TCC, nós vamos usar essa opção. Cliquei, ele numerou, né? Ele colocou a numeração. E se eu vier aqui agora, ó, selecionar, eu posso usar as opções de estilo para escolher, ó. E aí eu vou ter, ó, título 1, título 2, o título 3 deve estar perdido em algum lugar aqui. E, assim, não usei ainda o título 2, ele não aparece tão fácil para mim aqui. Então, ó, eu vou escolher o título 2, ou título 1, desculpa. E ele também ficou, ó, já está numerando automaticamente. Então, numerado primeiro, numerado segundo, e aí eu tenho os títulos. Justificando por que eu dei uma quebra de página entre a introdução e a revisão bibliográfica. Todo novo capítulo deve começar em uma nova página. Ou seja, como esse aqui é um novo capítulo, a revisão bibliográfica, ela não começa aqui, ó, não na continuação do capítulo 1. Eu preciso, né, deixar cada capítulo começando em uma nova página, e na primeira linha dessa nova página, que é como está aqui. Vamos para as outras formatações, então. Agora, ó, então, a revisão bibliográfica
é o capítulo 2. E só para exemplificar, esse subtítulo, que seriam as normas ABNT, ele vai se encaixar onde? Em um título de nível 2. Ou seja, seria essa opção aqui, ó. Por quê? Porque ele está dentro do capítulo 2. Se eu escolher aqui, então, ó, seleciono lá o parágrafo que eu quero transformar em um título de nível 2, clico aqui no título 2 e eu tenho a numeração continuada. Está aqui, ó, 2.1. Ela pertence ao capítulo 2, que é a revisão bibliográfica. Quando eu usei o título 2, ó, já apareceu o título 3 dentro das minhas opções de formatações aqui do estilo, que é uma formatação rápida. O que a gente vai fazer? Esse daqui, então, é uma continuidade. Esse subtítulo, essa seção, ela está dentro do 2.1, então ela é um nível 3. Eu seleciono o parágrafo e escolho aqui, ó, o título 3. Ele numerou bonitinho para mim, ó. Então, 2.1, 2.1.1. A numeração está sendo automática. Se eu vier aqui, ó, nessa segunda seção da 2.1 e clicar em título 3, ele continua a numeração certinha para mim. Ele já apareceu um título 4 para mim aqui, se eu vou usar ou não, mas ele já está entendendo assim, ó, ele colocou um título 3, então eu vou dar a opção de título 4 também. Para ajustar numeração, depois que você colocou, você pode usar recuo ou avançar. Então, você tem o recuo para a direita e para a esquerda. Eu aumento de nível, né, quando eu aumento o recuo e diminuo de nível quando eu diminuo o recuo. Só para a gente ver aqui, ó, eu vou selecionar essa opção, ou melhor, vou selecionar essa porque a gente vai ver essa aqui mudar também. Se eu recuar aqui, ó, clicar aqui nessa opção de recuo, diminuir recuo, dentro desse bloquinho de parágrafo, ele muda para 2.2 e aqui já acompanhou, ó, 2.2.1. Se eu aumentar, ele também já ajusta essa numeração para mim. Se eu aumentar mais um pouco, ele vai para um quarto nível. Aqui estará dentro dele, certo? Ó, porque eu tenho 2.1, 2.12, 2.11. Por que ele não mudou para 2.1.1.2? Por quê? O fato de eu não ter o 2.1.1 que eu deveria ter aqui, que é um título de nível 2, não quebra a sequência, tá? Ele continua na sequência. Aí é uma questão lógica, eu preciso observar se eu não esqueci, né, de um subcapítulo para poder colocar o outro. Voltando ao normal aqui, eu clico e está aqui 2.1.1, 2.1.2 e eles estão estruturados. Essa é a opção de numeração automática, né, dos títulos, subtítulos, e que a gente precisa colocar dentro de um trabalho para que a gente tenha uma organização e até mesmo para que tenha uma referência, para que a gente possa trabalhar, por exemplo, um sumário. Eu quero criar um sumário de forma automática. Então, eu preciso dessa numeração, eu preciso dessa formatação. Eu espero que você esteja aproveitando bem essa série, que esteja aprendendo bastante. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre estilos automáticos. Hoje nós vimos lá, nós usamos os estilos que estavam prontos. E no próximo, eu vou mostrar como você formata e cria, deixa os seus estilos prontos para que você possa reutilizar várias vezes.